Boa noite a todos, pessoal. Bom, eu vou ficar atrás do monitor aqui, porque eu vou ir apresentando e vou tentar desenhar algumas coisas, escrever algumas coisas para explicar melhor para vocês. Tá, já está gravando. O que eu vou apresentar para vocês hoje, pessoal, é um software que foi desenvolvido aqui na Unemat pelo grupo de pesquisa LANSCAD, que significa Laboratório de Modelagem e Simulação Computacional de Alto Desempenho. E esse software se chama LexV, Laboratório de Experimentos Virtuais em Engenharia. Esse software foi desenvolvido por 3 alunos do curso de licenciatura em computação. Ele é dividido em 3 módulos, e eu vou explicar melhor cada um desses módulos. Bom, falar um pouquinho sobre mim, pessoal. Eu sou licenciado em computação, aqui pela Universidade do Estado de Mato Grosso, e sou mestre em ciência pelo ITA. Tá? Lá eu atuei, então, com métodos numéricos aplicados a dispositivos baseados em poços e pontos quânticos, problemas que eram de interesse para o pessoal no laboratório onde eu fiz o mestrado. Bom, para motivar um pouquinho essa apresentação, o que seria um problema de interesse para a engenharia? Tá? A gente sabe que as engenharias, seja ela qual for, ela resolve problemas, né, de interesse para a sociedade. Por exemplo, o engenheiro civil, ele precisa projetar prédios, projetar pontes, e ele precisa dizer se a estrutura que ele está projetando vai resistir ao tempo, né, seja as condições climáticas ou condições naturais, até que ponto, né, aquele projeto, aquilo que ele está desenvolvendo, né, vai resistir. O mesmo a gente pode dizer das outras engenharias. Um dos problemas de interesse, por exemplo, da engenharia elétrica, é o cálculo de capacitores. Não sei se vocês já tiveram a disciplina de fundamentos de eletrônica, mas a gente sabe que um capacitor, né, ele é um componente eletrônico que possui uma capacitância. Tá? E essa capacitância, né, pela física, ela é dada pelo quê? Se a gente pegar um capacitor de placas paralelas, que é o modelo mais simples, né, de capacitor, que ele consiste em 2 placas metálicas afastadas, né, por uma distância d, onde a gente aplica um potencial elétrico, né, em cada uma dessas placas, tá? Esse capacitor ele é utilizado em vários circuitos eletrônicos, e para o engenheiro poder projetar ou construir um capacitor, ele precisa saber como que esse capacitor vai se comportar do ponto de vista dos fenômenos elétricos, né, que vão acontecer nesse capacitor. Então, do princípio de funcionamento desse capacitor, né, o que acontece aqui quando a gente liga energia nessas 2 placas é governado por uma equação da física que chama equação de Laplace. Essa equação ela tem o seguinte formato: o laplaciano do potencial elétrico é igual a 0. Tá? Esse símbolo, que parece um triângulo de cabeça para baixo e elevado ao quadrado, chama laplaciano. Tá? É um operador vetorial, vocês vão ver isso em cálculo 2, né? E ele é um operador matemático, tá? Que ele pode ser escrito de outra forma, né? Por exemplo, ele é o divergente do gradiente de V. Então, esse operador, ele reúne 2 outros operadores, tá, que vocês provavelmente vão estudar nas disciplinas de cálculo. Mas qual que é a questão aqui? A questão é que essa equação ela precisa ser resolvida para esse problema do capacitor. Então, a gente precisa, de alguma forma, escrever essa equação nesse problema, de forma que a gente consiga uma solução viável. Tá? Uma forma interessante de solucionar é observar que, quando a gente aplica, né, potencial elétrico nessas placas, os elétrons que vão se acumular na placa mais negativa, eles vão gerar uma diferença de potencial entre essas placas apenas nessa direção. Tá? Imaginem que o capacitor é um componente tridimensional. Ele,
né, assim como todos os objetos do mundo real, ele tem 3 dimensões espaciais. Porém, o fenômeno de interesse vai acontecer entre uma placa e outra, apenas numa das 3 direções espaciais. Então, uma das coisas que pode ser feita é escrever essa equação, né, escrever o Laplaciano, ou seja, o divergente do gradiente, apenas para a direção espacial de interesse. E isso simplifica a equação e dessa forma a gente consegue resolver. Está certo que o capacitor ele é um objeto tridimensional, só que para muitos casos a gente consegue obter, né, um resultado satisfatório, né, para essa aproximação em uma dimensão. Então, só para mostrar um exemplo, antes de mostrar o software, como é que a gente faria para resolver essa equação em um modelo de um capacitor, então, considerando uma dimensão. Imagine que a gente tem um plano cartesiano, vamos definir aqui como sendo y e aqui como sendo z. Tá? Aqui é a origem. Então, a gente pode desenhar uma placa do capacitor sobre o eixo de origem e uma placa do capacitor, tá, em uma outra coordenada z. Chamamos de z1, z0, tá, e aqui y1, y0. Então, a gente tem, nesse plano cartesiano, 2 retas paralelas que vão representar as placas desse capacitor. E aí a gente escreve essa equação nessa coordenada z aqui. Tá? O Laplaciano, escrito apenas em uma coordenada cartesiana, ele tem o seguinte formato. Ele diz que a derivada segunda do potencial elétrico com relação a z é igual a 0. Tá? Bom, se a derivada segunda do potencial elétrico, ou seja, de como o potencial elétrico, a tensão elétrica, né, o V, vai se distribuir nesse espaço entre essas 2 placas, possui uma segunda derivada 0, isso significa que a primeira derivada dessa função, em z, tem que ser igual a uma constante, e a gente chama de C1. Tá? A gente pode escrever essa expressão também da seguinte forma, fazer que dV é igual a constante C1 vezes dz. E aí a gente pode integrar os 2 lados dessa equação e obter, então, que a integral de dV é igual a V e a integral de C1 dz é igual a Z vezes C1 mais uma constante C2. E agora, pessoal, a gente tem uma expressão para o potencial V. Tá? Como é que fica essa expressão? Se a gente escrevesse V de Z, a gente ia obter uma função que seria C1Z mais C2. Ou seja, é uma função linear para Z. O que a gente precisa agora, para saber a forma dessa função, é achar as constantes C1 e C2. Tá? Vamos dizer que nessa primeira placa a gente aplica 0 volts e nessa segunda placa a gente aplica 100 volts. E que essa placa está afastada da outra a 0,01 metros, tá? Ou 10 centímetros. Então, dessa forma, pessoal, a gente pode escrever essa equação em cima dessas 2 retas e tentar encontrar essas 2 constantes. Deixa eu apagar aqui. Então, como é que a gente faz isso? Escrevendo, então, para z igual a 0 e v igual a 0, a gente vai ter, então, que v de z, ou seja, 0, é igual a C1, 0, mais C2. Tá? Como C1 vezes 0 é 0 igual a 0, então a gente obtém que C2 é igual a 0. Então, a constante C2 é 0. Para o outro caso, para outra placa, onde Z é igual a 0,01
e V é igual a 100, a gente escreve então que 100 volts é igual a C1 vezes 0,01 mais 0, que é a constante C2 que a gente obteve, né? A gente consegue obter que C1 é igual a 10 na 4. Tá? 10 seguidos. Ficou muito no canto. 1. Tá. É 10.000. Então, 10 elevado à quarta. Então, pessoal, achando essas duas constantes, a gente acha uma função linear, V de Z, que é igual a 10 na quarta Z. Então, dentro desse espaço que a gente desenhou o capacitor, para qualquer ponto Z, a gente consegue achar o valor do potencial elétrico, porque ele é linear entre as placas. Então, esse é um exemplo de um problema de interesse da engenharia que pode ser resolvido usando cálculo analítico. Porém, se a gente quisesse resolver esse mesmo problema considerando duas dimensões espaciais, ou seja, considerando o espaço em volta das placas, ou como o potencial se distribui na direção Y, não só em Z, a gente não conseguiria encontrar dessa forma tão facilmente uma solução analítica. Tá? Então, para isso, a gente usa soluções que são chamadas de soluções numéricas, né? A gente aplica métodos numéricos para resolver essas equações de forma direta. E é isso que o software LexV faz. Né? Ele é um software dividido em 3 módulos, tá? Assim como a gente sempre define um algoritmo como entrada, processamento e saída, o LexV também é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo, que é chamado de modeler, ele é o módulo que permite que a gente faça os desenhos e defina toda a entrada do problema. O módulo de processamento é o módulo que vai aplicar os métodos numéricos, realizar os cálculos e obter os valores, né, das grandezas que a gente quer calcular, vai obter a saída. E o módulo de saída, chamado de explorer, é ele que vai pegar os valores, né, calculados e vai gerar uma interpretação para que a gente possa visualizar essa saída. Tá? Eu havia comentado que esse software foi desenvolvido por 3 alunos. O módulo de entrada foi desenvolvido pelo professor André, né? O módulo de saída foi desenvolvido pelo professor Darley durante a graduação, e o módulo de processamento foi desenvolvido por mim durante a graduação e o trabalho de mestrado. Então, foram 3 alunos, né, que durante a orientação do professor Gleber, né, durante a graduação, desenvolveram e escreveram esse código, todo em Java, e esse código praticamente é o mesmo desde 2012, né? Tá? Então, vamos lá. Como é que que funciona o software LexV? Ele é um aplicativo desenvolvido em Java. Então, após a compilação, a gente obtém um arquivo .jar, que é um arquivo compactado para execução de scripts em Java, um para o Explorer e um para o módulo Modeler. Tá? O módulo de cálculo, o solver, ele não tem um executável, porque ele é chamado a partir de um desses outros 2 módulos, quando é necessário fazer um cálculo. Então, vamos fazer aquele mesmo problema do capacitor, só que agora considerando 2 dimensões, aqui no Modeler. No Modeler, vamos lá. Abrir. Essa aqui é a interface inicial do Modeler. Tá? Ele tem várias abas, tá, numeradas, ó, aba 1, projeto, 2, desenho e assim por diante, já para guiar o processo de criação do modelo. Bom, a gente vai criar então um novo projeto, vamos salvar, vamos chamar de capacitor, criar uma nova pasta aqui. Pronto.
Tendo o projeto criado, a gente vai selecionar algumas propriedades, por exemplo, o tipo de malha, é uma característica que vocês vão ver mais no final, eu vou mostrar o que é essa malha, e o tipo de fenômeno. No LEXV estão disponíveis fenômenos governados pela equação de Laplace. Então, fenômenos do tipo eletrostático, eletrocinético e fenômenos magnéticos. No caso do capacitor, ele é um fenômeno do tipo eletrostático. Então, depois que a gente faz o projeto, a gente faz o desenho do dispositivo. Então, o capacitor nada mais é do que um dispositivo, né, com duas placas paralelas. Ele não está mostrando uma parte da... Bom. Então, vamos lá. Para a gente fazer esse modelo, como a gente vai considerar as duas dimensões espaciais, a gente precisa definir um quadro que a gente chama de domínio, ou seja, o espaço no qual toda a solução vai ser calculada. Então, a gente define um retângulo e dentro desse retângulo a gente desenha o capacitor, tá? As duas placas do capacitor. Pronto. Aqui a gente tem o capacitor já desenhado. E aí a gente continua, né, nas abas, né, alterando as propriedades, como o número de pontos que vão ser usados para calcular a solução, o tipo do material. Vamos dizer que, né, esse capacitor está com as placas, né, no ar livre. E as condições de contorno, por exemplo, o potencial elétrico. Vamos colocar 0 volt em todo o domínio, para dizer que ele é um domínio que é grande o suficiente para qualquer potencial elétrico, né, chegar ao valor nulo nas bordas. E vamos colocar um potencial elétrico, então, de 100 volts e menos 100 volts nas placas. Um outro passo é gerar a malha. Isso aqui, pessoal, é uma malha gerada a partir desses pontos iniciais aqui, ó, tá? Em cada aresta é colocado um número de pontos. E aí um algoritmo gera essa malha de triângulos, ou seja, ela cria pontos no interior da geometria de forma a respeitar as regras de criação, tá, desses triângulos. Esse tipo de malha recebe o nome de quem criou o algoritmo, que é malha de Delaunay. Tá? Ela é bastante estudada em computação gráfica. Não sei se vocês já viram representações de superfícies tridimensionais, né? Muitas vezes essas superfícies elas não são uma superfície, mas é uma representação de nuvem de pontos, certo? Então você tem um conjunto de pontos que representam uma superfície e não uma superfície em si, tá? Por que a gente precisa desses triângulos? Porque é justamente nesses pontos que são mostrados em azuis é que a gente vai calcular efetivamente o potencial elétrico, numericamente, para depois a gente poder gerar uma visualização que nos permita ver isso em cima desse desenho. Por fim, a gente chama então o módulo de cálculo, que é o solver. Tá? Essa aqui é a interfacezinha do solver, ele só tem um botão. Ele mostra todas as propriedades numéricas que a gente setou e a gente manda ele executar o cálculo. Tá? Ele levou 2,29 segundos para calcular, então, a solução desse problema. Após esse cálculo, a gente precisa chamar, então, o módulo de exploração dos resultados. Tá? Chama o Explorer, ele vai abrir essa interface e esse desenho aqui é a representação em linhas equipotenciais do potencial elétrico, onde a cor vermelha representa 100 volts e a cor azul representa menos 100 volts. Então, essa é uma das formas de visualizar os resultados do cálculo. Lembrando que essas linhas são desenhadas sobre aquela malha. Tá? A gente usa informações das arestas dos triângulos e dos vértices para desenhar essas linhas equipotenciais no entorno das
das placas do capacitor. E aí, aqui no módulo Explorer, foi codificada várias ferramentas de exploração de resultados. Tá? Por exemplo, a gente pode traçar um gráfico linear, tá, entre as duas placas, né, e olhar como que o potencial elétrico, né, se comporta, tá, nessa linha que a gente desenhou. Notem que, ó, onde tem uma placa e outra, né, mais 100 volts, menos 100 volts. Entre as duas placas, né, o comportamento é praticamente linear. Agora, fora das placas já não é uma função linear. Só que esse software ele não encontra funções analíticas que resolvem o problema. As soluções são números, então a gente não sabe qual que é, se essa função, se é uma função polinomial ou enfim. A gente sabe que a gente tem um conjunto de valores numéricos que representam, tá, essas funções que a gente está mostrando aqui. Você pode deslocar a linha, né, e colocar a linha de avaliação em qualquer, né, ponto e ver como o potencial elétrico se distribui. Tá? E também tem outras grandezas que podem ser calculadas a partir do potencial elétrico, como o campo elétrico, tá? Ou seja, o campo elétrico está diretamente relacionado ao acúmulo de carga elétrica, tá, de elétrons. Então a gente tem, por exemplo, que nas bordas das placas de um capacitor tem acúmulo de carga. Tá? Isso aí é um efeito da engenharia elétrica, é o chamado efeito corona, tá? Onde tem tensão aplicada sempre que há uma superfície pontiaguda ao acúmulo de carga. Outra forma de representar o campo elétrico, já que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? É através de vetores, então a gente pode mostrar o campo elétrico através de vetores, né? Ou seja, para onde será o movimento prioritário dos elétrons em cada posição, em cada ponto, né, entre as placas. Então, aqui os elétrons vão se deslocar da placa de menor potencial para a placa de maior potencial elétrico, né, onde tem maior acúmulo para onde tem menor acúmulo de elétrons. E também tem uma ferramenta de exploração dos gráficos em 3 dimensões. Aqui, ó. Tá? Que ele gera, então, um gráfico de superfície, tá, para as grandezas calculadas. Nesse caso, a gente está vendo um gráfico que representa a superfície com base nos valores do potencial elétrico, tá, em todo o domínio. Ó. Na placa onde tem mais 100 volts, em vermelho, e onde tem menos 100 volts, em azul. Tá? E o mesmo para o campo elétrico. Tá? Bom, esse é o sistema de software Lexvi. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Aplicações sim. Isso. Tá. Darley? Está emocionado? Quando que foi desenvolvido o explorador? 2011 e 2012, né? Depois teve mais trabalhos de outros alunos que refinaram algumas ferramentas de exploração e algumas ferramentas de visualização. Tá? Mas, em grosso modo, só a apresentação do Explorer e do Modeler já dá uma palestra, né, para cada um dos... que só, né, o tamanho de cada um desses softwares já é significativo. Né? Quantidade de técnicas codificadas para gerar essas visualizações. Primeiro você desenvolveu o software, depois que o André foi Isso. como é que era você alimentar o software? Porque tinha um programinha lá. Tá. Essa comunicação entre os programas, ela é feita de uma forma assim bem interessante. Deixa eu ver. É que Lexvi Test. Ele está salvando no padrão. Nesse caso aqui, o Lexvi ele salvou um arquivo objeto. Tem um recurso que... Deixa eu ver se eu salvo de novo.
Exportar. Acho que agora deu. Tá? Aqui, ó. Tem várias formas, né? Inicialmente, quando não tinha o módulo de exploração e de desenho, né, a gente usava o Levisoft, que é um software da mesma natureza que foi desenvolvido lá no ITA. O Lexvi, ele pega, isso aí é um recurso interessante do Java, que você pode serializar objetos. Então, todos os objetos que descrevem tudo que está desenhado e as soluções, eles são serializados e são salvos, os objetos instanciados em um arquivo com a extensão LXV. E depois, quando a gente abre esse arquivo, a gente pode salvar os objetos já instanciados e continuar usando eles no código como se fosse em execução. Já o Levisoft, ele usa uma série de arquivos, tá? Esses arquivos aqui, ó, C1G, G1G, M1G, N1G, P1G e T1G, são arquivos que neles estão codificadas as informações sobre o desenho, sobre as soluções. Deixa eu abrir aqui o Notepad. Então, vamos abrir esses arquivos aqui no Notepad++. Então, por exemplo, o arquivo N1G, ele tem as coordenadas de todos os pontos que foram desenhados no domínio. Ou seja, quando a gente pega esse desenho aqui, e a gente vê aqui, ó, cada um desses pontinhos em azul, tá? Cada vértice de triângulo vai possuir uma coordenada em X e uma coordenada em Y. Então, esse arquivo aqui, por exemplo, o N1G, ele vai ter, então, a descrição, ó, tem 431 pontos e a coordenada de cada um deles, um por um. Então, o primeiro ponto tem coordenada em X, -11, e coordenada em Y, 9. E assim por diante, ponto a ponto. Tá? Esse aqui é propriedade numérica, G1G. Esse arquivo G1G, ele é interessante, que ele descreve cada um dos triângulos no domínio. Ou seja, para cada um desses triângulos, ele vai ter o índice da linha do arquivo N1G, que está o ponto que é vértice daquele triângulo. Por exemplo, o primeiro triângulo tem vértice 1, 2 e 0. Ou seja, os vértices deles vão ser o ponto da linha 0, 2 e 1. Então, aqui, esses três pontos, aliás, e 0. Aliás, não, é o T1G. Então, tem 826 triângulos, e cada triângulo tem... Então, o primeiro triângulo tem o vértice, é o ponto 1, aí depois é o ponto que está na linha 121 do arquivo N1G, e depois o ponto que está na linha 36 do arquivo N1G. Esses outros três, que está sempre como 0, é para outras informações para outros tipos de triângulo, né, que tem outros pontos. Tá? O arquivo P1G vai ter a solução, ou seja, o valor do potencial elétrico em cada um dos pontos. Então, são 432 pontos, tá? 432, e para cada um, na mesma ordem, indexado o valor do potencial elétrico calculado. Tá? 0, menos 100, e aqui os valores. Então, o que o solver faz é pegar todas essas informações desses pontos, monta, né, os algoritmos necessários para fazer o cálculo e calcula o valor do potencial elétrico em cada um desses pontos. E o módulo de exploração dos resultados pega esses valores, né, e também usa algoritmos para montar essas representações visuais, tá, para esses valores.
Certo, Darla? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguns outros problemas que podem ser resolvidos, então, pelo Lexvi, tá? Um outro problema que ele pode ser usado para resolver são problemas relacionados apresentação, tá? Por exemplo, no mestrado eu usei esses métodos para resolver estruturas semicondutoras baseadas em pontos quânticos e em postos quânticos, tá? Esses problemas, pessoal, eles também eles podiam ser simplificados para soluções em uma dimensão ou em duas dimensões, e as equações que eram resolvidas eram um pouquinho maiores do que a equação de Laplace, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma das formas da equação de Schrödinger, tá? Esse aqui é um exemplo de solução para um poço quântico, tá? As soluções que a gente obtém é o quê? As funções de onda, tá, das partículas que ficam confinadas dentro do poço. Então, essas funções que parecem funções seno e cosseno, tá? Cada função está em uma altura, porque ela está em um nível de energia e representa, tá, a função de onda de uma partícula que estaria ocupando esse estado dentro do poço. Isso aí é usado para quê? Bom, esse princípio pode ser usado para detecção de fóton, ou seja, fazer sensor, seja sensor no espectro visível, seja no espectro não visível, por exemplo, infravermelho. Então, quando eu fiz o trabalho de mestrado, lá no laboratório eles tinham interesse de desenvolver sensores de infravermelho para uso bem específico. Então, resolver essas equações permitiam com que a gente pudesse calcular, qual era a frequência da onda que ia ser captada por esse sensor, qual que seria nas condições de operação desse sensor antes mesmo de fabricar um sensor, porque fabricar um sensor, de ponto ou de poço quântico é um pouco caro. Então, ao invés de você criar um sensor e fazer a medida para saber como ele vai se comportar, resolvendo as equações que governam o fenômeno, de interesse, você pode saber como ele vai funcionar antes de projetar, tá? E recentemente lá em Ilha Solteira, durante o doutorado, eu fiz cálculos para guias de onda em micro-ondas e para guias de ondas óticas. Então, nesse caso aqui, vocês imaginem que isso aqui seja como se fosse um metalon, uma cavidade metálica oca, com tamanho A e tamanho B. Dentro dessa cavidade, uma onda eletromagnética pode ser guiada, seja ela do tamanho de micro-ondas, ou, enfim, da onda de rádio, vai depender do tamanho. E essas aqui, pessoal, são as equações que governam esse tipo de fenômeno, são as equações de onda, tá? Ela também é uma equação um pouquinho mais complicada que a equação de Laplace, Ela também tem o laplaciano, mas ela tem mais termos, então ela também tem sua dificuldade para resolver. E esse aqui é um exemplo de solução. Então, aquele guia, ele é representado apenas um corte bidimensional, tá, na direção de propagação, e a gente vê, então, a distribuição da onda eletromagnética dentro desse guia, tá? Por exemplo, esse TM11 diz respeito a como a onda vai ser guiada para uma determinada frequência, TM12 para outra frequência. Então, por exemplo, se o engenheiro quer projetar um guia de onda para uma antena parabólica, ou quer projetar inclusive um forno de micro-ondas, isso aí é interessante. O tamanho do forno de micro-ondas é tal, que ele permite a propagação da onda gerada, pelo magnetron. Conforme a litragem do micro-ondas, ele tem que gerar uma onda com uma frequência diferente. Se a onda não tiver na frequência, da propagação, vai ter perda de potência, a onda não vai conseguir se distribuir. Aqui a gente também pode identificar onde tem mais e menos potência dessa onda. Por exemplo, aqui nessa cavidade, na região central,
para esse outro modo de propagação, para essa outra frequência, a potência não está no meio, ela está separada, né, em duas partes. Tá? Aqui um exemplo de guia óptico. Ó. Isso aqui vocês imaginam que seja uma peça de cristal onde vai passar uma luz na direção Z, né, incide um laser, ou enfim. E aí essa luz, ela não vai passar por todo o cristal, ela vai se concentrar nessa parte laranja. Essa parte laranja, ela é o mesmo cristal, porém é dopado com algum material que muda o índice de refração nessa região. E essa pequena mudança de índice de refração faz com que a onda óptica se confine ali dentro, para algumas frequências. É o mesmo princípio de funcionamento da fibra óptica. Inclusive, dá para calcular fibra óptica com esse módulo de cálculo aqui. Tá? Então, ele também é desenhado uma fatia, tá, em duas dimensões. A gente desenha o guia, põe as propriedades dos índices de refrações e resolve aquelas equações, tá, para esse problema. Elas ficam um pouco mais complicadinhas, mas esse aqui é um exemplo de solução. Então, para uma determinada frequência, a onda óptica vai se concentrar só no canal que foi escolhido. Tá? Um pouquinho dessa potência sai para fora do canal. E tudo isso pode ser mensurado e você pode saber, para esse guia, com essas dimensões, com esses cristais, montado dessa forma, ele vai ter esse comportamento. Tá? Aqui um outro modo de propagação. Se você elevar a frequência um pouco, a potência óptica vai se dividir basicamente em dois feixes. E assim por diante. Tá? Outro modo de propagação. E era isso que eu tinha preparado para apresentar para vocês, pessoal.